Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quem está triste, diga ô glória. Tá todo mundo alegre, não é? Glória a Deus, que bênção, não é? A irmã Fernanda quase que ela dizia, pastor, tô... Mas graças a Deus está todo mundo alegre. Queremos também cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, né, nos acompanhando através... Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 2. Leiamos a partir do verso de número 20 até o verso de número 23. Embora a ministração nessa noite não seja uma exposição direta desse texto, esse texto servirá de base para a nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade, né, nossa série de estudo falando sobre usos e costumes. Hoje nós vamos falar sobre cinema, Netflix, filmes. Será que o cristão pode, Dudinha, assistir Netflix? Pode assistir cinema, ir ao cinema? Será que o cristão pode assistir, não é, filmes seculares? E essa é uma pergunta importante. A gente queria ver aqui o que é que a Bíblia fala, né, sobre o cristão e a arte. Colossenses você encontra Romanos, Gálatas, depois você vai passeando mais um pouquinho, encontra Efésios, tá certo? E aí na sequência você vai encontrar também a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e depois a carta de Colossenses, capítulo 2, verso de número 20. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 20, diz assim a palavra de Deus: Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Vamos assim orar agradecendo ao Senhor, né? Bendito Deus, Pai querido, Pai eterno, graças te damos por essa oportunidade de poder estarmos aqui nesta noite. Fala aos nossos corações, fala com cada um de nós. Nós desejamos ouvir a tua voz neste lugar, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, no ano de 1984, chegava ao Brasil um filme chamado O Refúgio Secreto. Um filme bastante conhecido, né, naqueles dias, e muito assistido ainda por alguns hoje, que fala sobre uma mulher, um casal que guardava na sua casa os judeus que estavam fugindo, né, estavam se refugiando dos ataques. E aí esse filme chega ao Brasil, e é um filme, inclusive, esta mulher que abriga, eles eram evangélicos, eram cristãos, por isso dele preservar e guardar os judeus. E aí esse filme, quando chega no Brasil, um pastor, né, aqui eu não acredito que ele seja ali da região de Fortaleza, ele então resolve correr atrás para ver se publicava este filme
num cinema e convocar a igreja, os irmãos da cidade e assistir o filme no cinema, né? Seria algo inovador, encantador, porque seria a primeira vez, praticamente, que um filme cristão ganhava espaço no ambiente secular, que é o cinema, e então seria uma forma até mesmo de evangelismo. Esse pastor, movido com a ideia, manda mensagens para os órgãos responsáveis, consegue o espaço no cinema, a proposta foi aceita, não é, para ser colocada então no cinema aquele filme, e aí ele vai agora procurar, né, as igrejas locais ali em Fortaleza para os pastores mobilizarem os irmãos para irem até o cinema assistir esse filme, né, O Refúgio Secreto. Para a surpresa dele, à medida que ele foi abordando os pastores, as igrejas, ninguém queria participar. Ninguém queria ir ao cinema porque taxaram o cinema do diabo. Porque disseram que era se misturar com o mundo. Porque disseram que os crentes não poderiam participar de uma coisa dessa. E aí, alguns pastores tomaram medidas contrárias. Disseram que iriam colocar diáconos na porta do cinema, porque porventura algum membro passasse, ia pegar o nome, ia disciplinar e possivelmente expulsar aqueles irmãos da congregação, porque eles foram assistir um filme evangélico no cinema. Muitas pessoas se colocaram contra, se posicionaram contra aquele pastor. Ele ficou chocado com o que viu, porque ele via a possibilidade de se evangelizar, não é, através daquele filme cristão. E aí vem a grande pergunta, né? Será que é realmente pecado, irmãos, o crente ir ao cinema? Será que é pecado o crente fazer assinatura da Netflix, fazer assinatura do Amazon Prime, né? Ou de outras redes que ofereçam então filmes ou outras atividades virtuais? Esta é uma grande pergunta que precisa ser, não é, trabalhada com muito cuidado, com muita cautela. Talvez a igreja brasileira precisa, né, urgentemente conhecer o que é que a Bíblia, o que é que as Escrituras tratam a respeito deste tema, a respeito deste assunto. E é por isso que eu quero aqui, nesta noite, convocar os irmãos, neste momento, a refletirmos sobre o que a Bíblia fala a respeito deste assunto. O texto que nós lemos, por exemplo, vamos ver Paulo refutando alguns crentes ascéticos que estavam dentro da igreja de Colossos, e esse era um dos problemas que a igreja de Colossos enfrentava, tendo em vista, irmãos, que na igreja de Colossos, meu diácono Marcos, estava um grupo de irmãos que achava que quanto mais rigoroso eles agissem com o corpo, mais santo eles seriam. Então eles começaram a criar regras, leis, que Paulo vai dizer aqui no texto que é leis humanas, certo? Você vê aí no verso 22, segundo os preceitos e doutrina de homens. Então veja que se tratava de doutrinas e ensinamentos humanos, que esses homens ascéticos, né, esse grupo que está se formando dentro da igreja de Colossos, ele vai dizer que se os irmãos se privarem o seu corpo do prazer, da alegria, da festa, do provar, do tocar, do mexer, se privarem os irmãos dessas coisas, eles então serão mais santos, serão melhores, serão mais espirituais, se caso eles fizerem isso. Por isso que Paulo vai dizer, logo no verso 20, ele diz assim: se morresse com Cristo, a ideia aqui é daquele que aceitou a Jesus, está em Cristo, né, e já morreu com Cristo, o sentido de morrer para o mundo, foi batizado agora no corpo de Cristo, né? Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, eu poderia trabalhar essa questão de rudimento, mas não é o objetivo aqui da nossa ministração. E ele continua, né? Porque como se vivêssemos no mundo,
vos sujeitais às ordenanças. Olha aí, os irmãos de Colossos estavam se sujeitando às ordenanças desse grupo ascético que estava se formando dentro da congregação. Esses grupos estavam formando, eles estavam dizendo: olha, não mexam, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. E os irmãos estavam ensinados a cumprir várias regras que disciplinavam o corpo como forma de alcançar a santidade. E olha que isso aqui é interessante, viu? Porque ainda hoje nós temos muitos irmãos que acham que se disciplinar o corpo, ele vai ser mais santo. Um dos itens que a gente muito vê as pessoas usando é o jejum. Tem que dizer assim: eu estou jejuando para ficar mais santo. Desde quando o jejum é feito para santificação? O que nos santifica, Jesus vai falar, que é a lavagem pela palavra. É o Espírito Santo quem nos regenera. Mas ninguém é mais santo porque jejuma. Se tinha um camarada que jejumava, era os escribas e fariseus, e nem por isso eles eram mais santos. Foi taxado por Jesus como sepulcros caiados, de hipócritas. Então perceba que esses rigores externos, disciplinas externas, ela não tem um valor ou um peso muito grande quando o assunto é santificação. Passou e para que o jejum? Jejum é você declarando que tem fome de Deus, que quer buscar o Senhor. O jejum pode trazer benefícios espirituais que te levam a despertar para Deus, que provocará possivelmente uma vida de separação para o Senhor. Mas observe que o propósito primordial desses rigores ascéticos, não provar, e ele vai dizer aí, não proves, não toques, não é? Tem irmãos que é cheio de não me toque, não é? Não pode não, isso aqui não pode não, o crente não pode, isso aqui não pode mexer, isso aqui não pode pegar, isso aqui não pode comer, e ele é cheio de regras, não é? Eu já até falei aqui com os irmãos sobre a questão de comer, por exemplo, carne de porco, galinha cabidela, e entre outras coisas, que são consideradas por alguns cristãos de impuros. Porém, irmãos, se você ler Marcos capítulo 7, todo o capítulo, você vai ver que Jesus vai fazer um comentário, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do homem. Não é comer uma galinha cabidela, por exemplo, que vai contaminar, vai deixar a pessoa menos santa. Agora, o que sai do homem, isto é prejudicial, isso sim contamina, aquilo que sai do homem. E é isso que Jesus ensina. Aí o próprio Marcos vai fazer um comentário sobre as palavras de Jesus assim, e conclui-se com isso que Jesus considerava todos os alimentos puros. Olha que interessante, todos os alimentos Jesus considerava puros. E aí a gente vai encontrar aqui no texto essas regras, e Paulo vai concluir, no verso 22, vai dizer que era preceitos de homens, doutrinas de homens. Algumas versões, por exemplo, a NVT vai dizer que eram invenções humanas, viu? Tem muita coisa pregada na igreja como se fosse palavra de Deus, mas não passa de invenção humana. O camarada dormiu de barriga cheia, acordou pensando um monte de coisa e vai lá e disse: olha, agora a partir de hoje é assim, e diz que tem que ser assim, que se não for assim é do diabo. E pronto, aí os irmãos, aí quando ele acrescenta assim, foi Deus que me disse, pronto, acabou, não é? Aí não mexa não, que é problema. Mas não encontra qualquer sustentabilidade nas escrituras. Aí observe que Paulo vai dizer: porque todas essas coisas com uso se destrói, gente. Paulo vai dizer: isso aí vai passando, são coisas secundárias, são coisas que com o tempo se destrói, se passa, fica para trás, não é coisas importantes. E aí ele continua dizendo no verso de número 23: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, ou seja, tem até uma aparência de que realmente você está mais santo, está melhor, não é? Por causa desse não toques, não manuseie, não proves, não é? Mas aí Paulo vai dizer: isso de si mesmo, isso parece uma idolatria pessoal, isso parece uma idolatria ao próprio corpo, à própria pessoa, e isso também mostra uma falsa humildade. E ele continua dizendo: o rigor, várias coisas, disciplinar o corpo, não é? Tem gente que
disciplina o corpo achando que traz benefícios espirituais diretos, não é? E aí a gente vai ver Paulo concluindo dizendo assim, gente, isso aí não tem valor algum contra a imoralidade, não tem valor algum contra a natureza pecaminosa que está aí dentro de vocês, isso não tem valor algum. Dito isso, irmãos, eu gostaria de trabalhar aqui algumas posições, né, que as pessoas assumem quando falam sobre a questão do cinema, de filmes, assinatura de Netflix e outras assinaturas. E aí eu vou falar aqui os argumentos que as pessoas usam para dizer que não pode, e quero usar um contra-argumento mostrando e esclarecendo para os irmãos essas posições, o que é que a Bíblia diz, tá certo? Quem entendeu, diga amém. Então, em primeiro lugar, sabe por que alguns legalistas eles condenam, né, as produções cinematográficas, né, ou cinemas, ou qualquer produção feita por pessoas não evangélicas e às vezes até por pessoas evangélicas? Por quê, pastor? Primeiro, eles reprovam que seus membros assistam filmes, não é? Porque eles dizem que os crentes devem se separar-se do mundo. Dizem assim, olha, o crente não vai para cinema, porque o crente tem que ser separado do mundo. Então eles condenam quem vai ao cinema por causa disso. E a argumentação dele é a seguinte, ele diz, olha gente, veja, como é que você vai para um cinema? Primeiro, uma sala escura. Você senta, não sabe quem senta do seu lado, pode ser um pecador, um idólatra, um macumbeiro, um feiticeiro. Terceiro, quem produziu o filme pode ter sido uma pessoa não crente. Quarto, você sabe quem, se ele não sacrificou aquele filme a algum demônio, alguma, né, da Disney. Lembra que tem vários pregadores falando, olha, não assiste desenho da Disney, não é? E está sacrificado ao diabo. E aí começa uma série de coisas dessa natureza. Aí ele começa então a argumentar, gente, não pode, por causa disso, disso e disso. Ou seja, por causa que você vai estar num ambiente onde tem pecadores, assistindo um filme produzido por pecadores. Você está assistindo um filme onde pecadores estão na cena, pessoas que não servem a Deus, às vezes pessoas ateus, né, agnósticos, gnósticos, todos eles estão lá e você lá no meio fazendo o que ali numa sala escura vendo isso? Isso não coloca você em descumprimento com o Salmo 1 que diz: bem-aventurado, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não é isso? E ele segue lá com uma recomendação que fala exatamente sobre essa questão. Aí ele diz assim, tá vendo aí, gente? O Salmo de número 1 condena esta prática, porque é caminho. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá só para a gente, veja lá o Salmo 1 verso 1, né, para a gente fazer aqui alguns comentários bem breves aqui nesse texto, tá certo? Que é a base que eles usam, né? Então, bem-aventurado o homem, não é, que não anda segundo os conceitos ou o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele fala, o crente que vai para o cinema é um crente que ele vai pelo conselho dos ímpios, está na roda dos escarnecedores, está no caminho dos pecadores, é lá que se encontram os pecadores. Então, argumentando isso, eles dizem que ir ao cinema é contrário à palavra de Deus. Cinema só tem pecador, produzido por pessoas pecaminosas, é um local realmente diabólico. Amém? Vocês não estão concordando com isso não, né? Certo. Se distanciando deles. Certo. Veja que aí, irmãos, eles argumentam o seguinte, né, meu diácono Marcos? Ele argumenta que esse ambiente, né, é um ambiente de diversão, mas você está ao lado de um pecador. Olha que problema. E aí a gente vamos contra-argumentar, né? Porque esse argumento ele é um argumento falho, não é? Primeiro porque a gente precisa entender o que significa, não é, sentar.
certo? Aí você vê que eles vão usar, na verdade, né, esse texto aqui, mas às vezes não há uma compreensão clara do que diz o Salmo. Por exemplo, pega o Salmo 1, né, o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, né, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, certo? Se a ideia aqui é que a gente não pode jantar com uma pessoa pecadora, participar de uma festa onde a pessoa não seja crente, se a ideia aqui é você não poder dialogar, né, estar perto com uma pessoa que não é evangélica, veja que a gente está afirmando isso. A gente vai ter que explicar um texto, né, que fala lá em Marcos 11, veja aí Marcos 11, se a gente entender que assentar na roda dos escarnecedores é isso, né, você ter contato, diálogo, estar no mesmo ambiente, participar de uma festa com ele, veja o que diz Mateus 11, verso 19, Mateus, perdão, citei Marcos, foi? Mateus 11, verso de número 19, olha o que aqui diz: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizes: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que é que os fariseus estão dizendo? Eles estão acusando Jesus de se assentar na roda dos escarnecedores aí, né? Porque ele come com, veja aí, ele é um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Olha que problema. Se o Salmo ser interpretado como a gente falou agora há pouco, Jesus faz jus às palavras dos fariseus e publicanos. Ou seja, Jesus era um camarada que descumpria aquele salmo, era um pecador terrível, porque ele comia, bebia, tinha amigo dele que era publicano, era pecador. Já imaginou? E ele sofreu crítica por parte dos próprios fariseus por causa disso. Então veja, irmãos, que a gente precisa entender o que o Salmo 1 está falando. O Salmo 1 não está proibindo a gente de ter amigos que não são evangélicos, que são ímpios, pecadores, escarnecedores. O Salmo 1 não está dizendo que nós não devemos ter relacionamento com as pessoas. Se você observar o Salmo, ele vai dizer que não anda no conselho do ímpio. Não pode, por exemplo, uma irmã da igreja, né, passando um problema conjugal, aí vai lá na casa da vizinha ímpia, né, e pede conselho: olha, me orienta no meu casamento, porque eu estou com uma crise muito, né, irmã, eu tenho um conselho para te dar. A moda agora é você deixar seu esposo se envolver com outra, porque quando ele voltar, dá mais apimenta mais o relacionamento. Olha que conselho. Já imaginou? Ou seja, um conselho desse aqui, é um conselho, né, que prejudica. Então veja, uma coisa é você ter amigo que é pecador, que é prostituto, é maconheiro, é drogado, é publicano, né, rouba, ter desse tipo de amigo. E outra coisa é você seguir conselhos deles. É o que o texto condena. E veja que ele continua: detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? Deter é ficar parado, não é? É ficar exatamente na posição do pecador. O que é um pecador? É aquele que erra o alvo. É você se colocar na posição do pecador também. É você se deter no caminho dele. O que é se deter? É começar a caminhar nos mesmos passos que um pecador caminha. Veja que você sentar, jantar, participar de uma festa, ir ao cinema onde tem pecadores, não é o que esse texto está dizendo. Caminhar nos passos dos pecadores é seguir os passos dele na prática de errar o alvo, de pecar. E ele continua falando, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra sentar aí dá a ideia de habitar. É aquela pessoa que quer morar, não é? Quer fazer residência fixa junto com as pessoas que escarnecem e zombam de Deus. Ou seja, pessoas que não respeitam a Deus, que são arrogantes, não é? Pessoas que
elas falam, não, sem arrependimento, elas zombam de Deus, não está nem aí para Deus, né? Você então habitar com essa pessoa, estar com essa pessoa, no sentido de permanecer com ela. Perceber, irmãos, que nessa perspectiva, né, do Salmo aqui, observe que a gente está inserido numa sociedade que é quase que impossível a gente não estar com pessoas não cristãs. Por exemplo, você vai para uma oportunidade de emprego, lá tem uma atendente que não é evangélica, lá tem pessoas que estão concorrendo com você que não é evangélico, você está no mesmo ambiente com eles. O cristão não pode se ausentar-se disso. Por exemplo, coloca a Tonelli na escola, lá tem amigos crentes, amigos não crentes, não é? Você vai para uma faculdade, tem amigos crentes, amigos não crentes. Você vai viajar, vou para o interior. Você pode sentar numa cadeira e do outro lado está uma pessoa não crente, entendeu? E você vai fazer o quê? Vai chegar lá e perguntar, você é crente? Não, então vou para a próxima cadeira. Aí, você é crente? Também não. Tem lugar para mim aqui não, motorista, né? Não, a Bíblia não recomenda assim, a gente se ausentar, não é? Pelo contrário, por exemplo, veja comigo João capítulo de número 17, né? Porque a gente precisa entender o que significa separar-se do mundo. A igreja, ela não pode se isolar-se, né, geograficamente das pessoas. Por exemplo, você vai no restaurante, né, irmãos? Você vai no restaurante, lá está o quê? Cheio de pessoas não evangélicas, não está? Aí você vai sentar lá e tem lá um pecador do outro lado, um feiticeiro do outro, você não sabe nem quem é. Não é? Então veja que a Bíblia não condena essa questão. Aí então você diz assim, mas pastor, ir ao cinema é opcional, viajar é obrigatório, você vai viajar é quase que obrigatório, né? Você não pode impor, mas ir ao cinema é opcional. Mas se você olhar, viajar nem sempre é obrigatório, nem sempre a gente viaja a trabalho, a gente às vezes viaja por lazer, e quando viaja a lazer, a gente às vezes viaja a lazer do lado de uma pessoa pecadora. Então veja que não tem essa justificativa de que é obrigatório e não é obrigatório, não é? João capítulo de número 17, verso de número 15, o que é que diz? 16. Então veja, Jesus mesmo vai dizer, gente, eu não peço a Deus que Ele os tire do mundo. Não é esse o meu propósito, que Ele tire vocês do mundo, mas sim que no mundo Ele vos guarde do mal. Assim como eu não sou do mundo, vocês também não são. Jesus está dizendo aí, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então veja, o cristão não pode ser retirado do mundo, não é? Jesus mesmo vai dizer, não é que vocês saiam do mundo, não é isso que eu peço ao Pai, mas que vocês sejam livrados do mal. Irmão, sabe qual é o grande desafio do cristão? O desafio do verdadeiro cristão, irmãos, consiste exatamente em estar no meio de uma geração pecadora e ser luz, e ser sal. O segredo de um verdadeiro cristão é esse, é você estar como aquela ave, né? Eu não sei se é a garça, né? Ela às vezes está lá, né? A garça, que ela é bem branquinha, né? Ela fica no meio da lama, não é assim? Mas você vê que na lama você não vê uma mancha de sujeira na pena dela. Por quê? Porque apesar dela estar no meio de uma sujeira, não é? Mas ela está limpa. O cristão, ele precisa entender isso, que ele pode estar no meio de um mundo podre, mas ele precisa ser o sal, que é para temperar o mundo, que é para evitar uma maior podridão no mundo. Então o cristão não vai se ausentar-se, mas pelo contrário, ser luz para o mundo. Jesus até fala, né? Se vocês colocar uma luz debaixo de um alqueire, que propósito tem? Já imaginou se essas lâmpadas tivessem tudo debaixo da cadeira, encaixotada? Nem ia clarear nada, não é? Então, gente, o que Jesus está dizendo, gente, eu não chamei vocês para se ausentar, para brilhar dentro de uma caixa. Eu chamei vocês para ser luz diante do mundo, para vocês brilharem em meio às trevas. Era isso que Jesus estava dizendo. O crente, não é? É bom que está quase todo mundo pertinho aí, né? Diga assim para o crente não é um caramujo, não é? Né? O caramujo se encolhe dentro da sua casquinha, né? A tartarugazinha, o caramujo também se encolhe dentro da sua casquinha. O crente não é para se encolher dentro da sua casquinha. O crente,
ele tem que brilhar diante das trevas, ele tem que sair diante das trevas e mostrar a sua luz. Veja comigo também, não é? 1 Coríntios capítulo de número 5, eu quero ler esse texto com os irmãos, verso de número 9. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 9. Os irmãos que acharam, diga amém. Vamos folhear a Bíblia, não é? Olha aí, 1 Coríntios 5, verso de número 9, diz assim: já em carta vos escrevi, porque, eu não sei se os irmãos lembram, né? Mas 1 Coríntios é 2 Coríntios, 2 Coríntios é 3 Coríntios, sabia disso? Falei rápido, né? 1 Coríntios é 2 Coríntios, 2 Coríntios é 3 Coríntios, porque é uma carta de Paulo, a primeira carta dele se perdeu. Por isso que ele está dizendo aí no verso 5, ó, já em carta vos escrevi. O que ele está dizendo é, gente, na primeira carta que eu escrevi para vocês, né, que se perdeu, a gente não sabe como, o porquê, mas a gente tem aqui apenas essa carta, por isso foi numerada como primeira carta, não é? Ele já em carta vos escrevi, isso aqui mostra que já é uma segunda carta, que não vos associeis com os impuros. Na primeira carta Paulo havia falado isso para os irmãos da igreja, mas Paulo não explicou, disse somente que não, gente, não se associeis com os impuros. Aí os irmãos mandaram uma pergunta para Paulo: Paulo, como assim nós não vamos nos associar com os impuros? Como é que a gente vai deixar? Eu vou deixar de comprar no mercado porque ele não é cristão, é? Eu vou deixar de participar de um estudo porque o professor não é cristão, é? Eu vou deixar de trabalhar porque lá eu vou ter que ter um relacionamento com uma pessoa pecadora. Que é isso, Paulo? Eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Aí Paulo mandou a segunda carta, que é a primeira, explicando. Na primeira eu falei para vocês que não vos associeis com os impuros, e eu quero explicar para vocês. Quando eu falei impuro, gente, verso 10, eu não me referia, né, propriamente aos impuros desse mundo. Eu não estava falando dos pecadores lá fora não, gente. Eu não estava falando dos avarentos, dos roubadores, dos idólatras, porque se eu estivesse falando deles, vocês teriam que sair do mundo. Não é isso que eu estou falando não. Vocês não entenderam o que eu falei não, é? Paulo está explicando, vocês teriam que sair do mundo, mas não é isso que eu quis dizer. Aí verso 11 ele explica: mas agora vos escrevo explicando que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, bebarrão, roubador. Com esse tal nem ainda comais. O que é que Paulo está dizendo, gente? Uma coisa é você ter que trabalhar com um pecador lá fora. Agora você está aqui na igreja, do lado de um irmão que diz ser irmão, mas ele é ladrão? Não. Com esse aí vocês não podem ter comunhão não. Disciplina ele, é isso que Paulo está dizendo. Você está na igreja com um camarada que é avarento, se ele é avarento, disciplina ele. Não pode haver comunhão entre o crente e o avarento na mesma congregação, cantando o mesmo coral, pregando o mesmo altar. Disciplina ele, é isso que Paulo está dizendo. Não vos associeis com aquele que é dizendo irmão, né? Toma uma de vez em quando, né? Fica bêbado lá, né? Não se associe com esse camarada não. É adúltero, na imoralidade sexual. Por quê? Sabe por que Paulo está falando isso? Na igreja de Corinto, que ele já falou aí no capítulo 5, né? Ele vai falar de um camarada que estava ficando com a mulher do pai, mas estava lá na igreja. É crente lá na igreja, cantando no coral, pregando na igreja, ajudando na igreja, mas ficando com a mulher do pai. Aí Paulo disse: não, gente, está errado isso aí é imoralidade. Vocês não podem se associar com essas pessoas, nem mesmo comer, porque comer era comunhão, né? Você sentar, desfrutar de uma companhia, né? E Paulo diz: não, disciplina esse camarada, não pode não ser assim não. Então veja que os irmãos entenderam aqui a questão. Não é tirar do mundo, não é? Mas é ser luz em meio ao mundo. E tem vários textos falando sobre essa questão de que não é a questão da separação geográfica, tá certo? A separação geográfica não garante imunidade ao pecado, viu? Se você pegar uma pessoa, trancar ela dentro de um quarto, onde ela não vai ver nada, alguém só bota comida debaixo da porta, ainda assim lá, ela peca. Porque separação geográfica não é imunidade ao pecado.
Porque Paulo vai dizer, não toquei, há pessoas que vão dizendo, não toques, não mexa, né? Aquilo outro, né? Veja que ali, Paulo por vários meios, né? Onde as pessoas achavam que a santificação viria pelo toque, viria pelo não mexer, pelo não manusear, né? Então ele está falando sobre isso aí, porque às vezes a gente pensa assim, pastor, eu peco porque eu estou vendo. Se eu fosse cego, será que eu pecava? Claro que pecava, do mesmo jeito. E o pensamento, entendeu? A separação, né? Não pode ser uma separação geográfica. A vida cristã, irmãos, ela se compõe, né, nesse desafio de você viver no mesmo ambiente dos pecadores, sem contudo participar dos seus pecados. Entendeu? É você. Falou aí, minha Valéria. Certo. Pode. Casamento, aniversário. Se me convidar, você tem comida, pastor? Eu, amém, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. É quando? Me diga a data, a hora. A partir de que hora já começa a vir a comida? Serve só na hora da festa ou antes já está servindo antes? Porque tem festa que serve um pouquinho antes, né? Fica servindo enquanto os convidados estão chegando, né? Eu sou desse que chego antes da festa. É aí onde o cristão, é o que eu estou dizendo, né? Você pode participar da festa sem participar dos seus pecados, né? Você pode participar com ele de diversas esferas. Por exemplo, imagina uma comemoração do trabalho, não é? A não ser que a comemoração já é feita com um propósito totalmente promíscuo, não é? Entendeu? Se é feita com um propósito totalmente promíscuo, aí você se ausenta de uma coisa dessa. Mas, por exemplo, uma festa social, não é? Eu digo uma festa social, uma festa organizada, não é? Porque eu penso assim, um familiar que me convida, sabe que eu sou pastor, e vai ele colocar lá um pancadão, não é? Aí vai chamar as boizinhas do bairro para dançar até embaixo. Se ela me convidou, ela já fica sabendo que, né? Assim, porque é um convite, não é? Um convite muito desproporcional. Eu penso que quem convida a pessoa, não é? Ela deve respeitar também os seus convidados, né? Com uma coisa ética. Porque, veja, um ambiente desse não é conveniente nem para um não crente que se pesa. É porque, veja, se até um não crente que se preza não vai para um ambiente desse. Rapaz, isso aí é muito conveniente, não é? Muito inconveniente. Então, assim, você precisa fazer essa análise, não é? De estar, mas ao mesmo tempo não participar com ele dos seus pecados. Amém? Segundo ponto, para a gente continuar aqui, não é? A nossa questionamento é apresentar exatamente a argumentação, né, daqueles que dizem que não pode ir ao cinema e mostrar um contraponto, tá certo? Meus irmãos, em segundo lugar, algumas pessoas dizem que o cristão não deve ir, né, ao cinema, porque ele diz que quando os cristãos eles vão para as produções, né, participar de uma produção cinematográficas, né, elaboradas por incrédulos, onde a sua mensagem ela é imoral, né? Isso então condena os cristãos. Isso então mancha a imagem do cristão. Isso então é prejudicial para o cristão. Ele diz o seguinte, olha, a mensagem é imoral, né? O filme é imoral, as produções cinematográficas são imorais. Como é que você vai participar de um local desse? Eles condenam então que os cristãos que assistem essas produções, né, estão se apoiando na imoralidade daquilo que é feito, daquilo que é produzido. Só que essa argumentação, né, de que o crente não pode ir ao cinema porque não há nada lá que se aproveite, né, essa é a argumentação, não há nada lá que se aproveite, o crente vai fazer o que lá? Ele diz assim, no filme, na novela, nessas apresentações, né, de produções de cinema só há traição, infidelidade, roubo, assalto, pornografia,
incentiva a pornografia, roubo, violência, uso de drogas, a sensualidade, mentira. O que é que o cristão vai fazer no ambiente desse? Eles alegam isso. O que é que um cristão vai fazer no ambiente desse? Só que, irmãos, o que é que nós estamos trabalhando aqui? É que existem filmes dessa natureza, certo? Mas existem filmes que têm uma outra natureza. Isso é fato. Aqui está uma argumentação onde mistura, bota todo mundo no mesmo pacote, não é? Todo mundo no mesmo pacote. Nesse argumento aqui ele está dizendo o seguinte: se eu for na feira e comprar uma cestinha de laranja e uma das laranjas estiver podre, eu jogo todas as outras fora e nunca mais compro laranja. É assim que a gente faz? Não. Então eu não posso colocar todas as produções cinematográficas no mesmo pacote. Eu não posso colocar todas as produções como se todas elas fossem impuras, como se todas elas fossem, então, tivesse esses itens, né, de pornografia, incentivo à infidelidade, roubo, violência, uso de drogas. Nem todos os filmes têm isso. Então, o que é que a gente precisa entender, não é? É que não podemos generalizar tudo. Não podemos generalizar tudo. Precisamos entender que o cristão precisa ser maduro para ser seletivo, para poder selecionar aquilo que ele vai ver, aquilo que ele vai assistir. Porque nem todo filme é imoral, degradante, violento. Há filmes e filmes, irmãos. Isso é fato, não é? Então, o que nós estamos trabalhando aqui não é que o cristão deve assistir tudo, mas é que o crente deve ser seletivo naquilo que assiste e ver aquilo que não vai, né, afetar a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus. Os filmes, né, com conteúdos saudáveis, eles podem ser apresentados, né, para todos, para a família, para os filhos, né? A família pode sentar-se para assistir um filme quando ele tem um conteúdo saudável. Mas um filme quando ele tem um conteúdo ruim, né, prejudicial, irmãos, são merecedores de fato de lixo, de não ter um mínimo de atenção, né, de audiência, né? Então compete a nós cristãos sermos maduros em dizer sim ou não para os filmes que a gente vai assistir. É por isso que é importante conhecer o roteiro, conhecer quem está produzindo, procurar pesquisar sobre o filme, para você de repente, porque a gente não vai adivinhar, né? Tem filme que vem com uma carinha de anjo, né? E no meio tem um monte de cara de demônio, né? Então você precisa ser seletivo, pesquisar, ouvir de alguém, ouvir quem você sabe que é bem seletivo também nessa questão. Então cabe a nós cristãos com maturidade, de bons filmes, como por exemplo, quem poderia dizer, não é, que o filme Quarto de Guerra é imoral? Quem já ouviu falar do filme Quarto de Guerra? Já ouviu falar? Ninguém pode dizer que esse filme é imoral. Pelo contrário, é um filme muito edificante, né? Quem assistiu sabe. Eu acho que a maioria que assiste chora, né? Por exemplo, quem nunca ouviu falar, né, do filme A Prova de Fogo, né? Não posso dizer que aquele filme ali ele é um filme que produz traição, infidelidade, morte, violência. Eu não posso generalizar os filmes. Como por exemplo, quem nunca assistiu, né, o filme Derrubando o Gigante? Quem nunca assistiu o filme Nos Seus Passos, o que Faria Jesus? Né? Nos Seus Passos, o que Faria Jesus? Quem nunca assistiu também aquele filme, né? Os Corajosos. Os Corajosos, eu acho que quase todo ano eu assisto Os Corajosos, só para lembrar, né? Os Corajosos, é um filme magnífico, né? Muito bom. Quem nunca assistiu, não é? Esse aqui é antigo, né? Esse aqui é somente para do irmão Marco para trás. A Sociedade, o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Um filme também muito interessante que mostra sobre a questão de um homem, né, que ele buscava a prosperidade, não é? Muito interessante esse filme. A Bíblia Ambulante. A pessoa, né, sendo que é a ideia, né? Antigamente os cristãos eram chamados de Bíblia, viu? Bíblia, né? Porque a ideia era que ele imitava o que estava nas Escrituras. Eu acho que está na hora da gente voltar a esse nome, né?
Viu, meu Marco? Teve uma época que os cristãos eram chamados de Bíblia, né? O pessoal via assim, ô Bíblia, vem cá, ô irmão Bíblia, né? Era chamado de Bíblia, por causa da identificação dele com a palavra, né? E eu penso que está na hora da gente voltar a ser chamado de crente Bíblia, não é? De Bíblia. Meus irmãos, então feita aí aí alguns irmãos ainda vão contrapor, né? Aqui tem um contraponto, porque alguns dizem assim, mas pastor, você vai assistir um filme de Prova de Fogo e não pode ser o Prova de Fogo uma abertura para outros filmes que não é edificantes? Olha o questionamento. Será que não pode ser uma porta? Você vai lá na Netflix, vou assinar para assistir só filme bom, mas será que não vai ser uma porta para assistir outros? Será que não é o diabo se apresentando com carinha de anjo? Algumas pessoas contrapõem dizendo isso, né? De que o filme pode se apresentar com carinha de anjo, mas pode ser uma porta aberta para os irmãos assistirem outros filmes, né? Ele chama isso aí de isca. Esses filmes bons são a isca, pastor. Tá lá no meio daqueles outros ruins, é a isca para visgar você, né? E você começar agora a assistir série e outros filmes e vai então se complicando, não é? Mas irmãos, esse pensamento, né? Essa ideia também não é uma ideia bíblica, não é? Não é ideia bíblica assim, no sentido de que não dá para associar essa questão de se apresentar como anjo de luz, como se os filmes bons fossem um anjo de luz se apresentando para depois mostrar a sua cara realmente de realidade. O que na verdade o cristão precisa fazer é o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, verso 21, que diz que o cristão deve examinar tudo e reter aquilo que é bom. O cristão precisa ser seletivo, né, e escolher aquilo que é bom. O fato de proibir em si não resolve nada, não é? O intuito de proibir, não leva as pessoas então a realmente abandonar ou mesmo resolver o problema. Não é o proibir que purifica, tá bom? Proibir não resolve o problema. O que resolve o problema é o crente ser maduro. Porque o crente que vive proibindo, né? Às vezes você quer o filho, né? Não pode assistir, proíbe e fica proibindo de tudo, não é? Na verdade você precisa instruir seu filho a aprender a ser seletivo, a examinar o que é bom e ficar com aquilo que é bom, ensinar ele a ser seletivo. Porque se você joga um monte de proibições, né, já é fato de que a proibição por si causa curiosidade. Conta-se que uma mãe uma vez, né, ela fez um bolo, daquele bolo bem gostoso, só que ela queria dividir de noite com todo mundo, né? Aí eu tenho uma filhinha em casa, já grandinha, assim, feito tonelli. Aí pegou o bolo e disse, eu vou guardar esse bolo, mas não pode comer o bolo não. Ela sabia que a filha era trelosa, pegou e pendurou o bolo em cima do armário, né? Em cima do armário. Mas irmão, a filha ficou com tanta curiosidade, que bolo é esse que mamãe nem na mesa deixou? Não teve demora. Quando a mãe saiu de casa, ela foi lá e, né, comeu uma fatia do bolo, ficou curiosa, não é? Então, você percebe que o proibir em si não resolve. É preciso orientar, ensinar a pessoa a discernir o que é certo e o que é errado. Amém? E para a gente concluir, a terceira argumentação de quem diz que não pode ir para o cinema é que não devemos gastar nosso dinheiro apoiando a indústria cinematográfica que é ateia, anticristã e amoral ou imoral. A ideia aqui é o seguinte: veja a ideia, se você assina a Netflix, você vai assinar para assistir filmes bons, não é? Mas você de alguma forma também está mantendo a Netflix, que tem filmes que é prejudicial, violentos, agressivos, né? Filmes científicos que com cenas, né, com caráter diabólico. Então quando você assina a Netflix, automaticamente você está pagando o salário daqueles atores que são promíscuos, que estão lá às vezes produzindo filmes altamente prejudiciais. Por exemplo, o camarada que assina a Netflix, não é, manteve também o filme Das Portas dos Fundos, que fez um filme lá totalmente anticristão, não é, apresentando o Jesus dele, né, que é um Jesus homossexual, né, no filme. Já imaginou? E quem assina a Netflix não está mantendo ele, não? Então eles argumentam de que patrocinando. Então argumenta exatamente de que se você é um assinante, não é,
da indústria cinematográfica, você está então alimentando uma geração de ateus, de pessoas anticristãs e de uma pessoa que são contrário à moral, porque as produções dele na maioria das vezes são imoral. E agora fica a pergunta para os irmãos: e aí, irmãos? Quando você compra, por exemplo, aquela senhazinha para ir lá no cinema, no mesmo cinema que você compra para assistir um filme bom, mantém ele para ele passar um filme mais ruim depois para outro. Então, quando você passa catraca, né? Eita, quase que não sai, né? Então, quando você paga e passa ali, você também está alimentando, né? Patrocinando aquele ambiente. E aí? Quando você vai lá comprar aquele DVD para assistir, é um filme cristão, pastor? Sim, mas às vezes ligados a uma empresa, né, que não são cristãs, que produz também outros filmes. E aí? Acho que mais o que interessa é o que ele vai buscar de bom. Se eles estão produzindo outras coisas que não prestam, ele vai prestar uma para Deus. Certo, certo. Acho que o cristão ele deve ir e escolher o que presta para alimentar. Deixa eu imprensar os irmãos aqui. Na sua opinião, você acha que um cristão pode assinar um canal da Netflix, Amazon Prime? Não caía nesse erro não de patrocinar esses camaradas? Mas tudo que a gente às vezes compra nesse mundo, a gente está patrocinando outras coisas que vêm por trás do mundo. Porque se a gente for ver isso, a gente não vai estar no mundo. Entendeu? Assim, muita gente hoje em dia tem várias coisas que Certo. Sem precisar assinar essa Netflix, essa Amazon Prime, você pode ir na internet, pesquisar e o filme vai estar lá completo para você. Certo. Isso é uma opção que você tem, ter aqueles canais exclusivos para você. Mas se você quiser filme bom, você vai na internet ou comprar um E aí, irmãos? Mas o DVD cai na mesma linha. Se a gente for fazer uma triagem, até os filmes que você assiste nos canais na internet, você vai, de alguma forma, alimentar o sistema. De alguma forma, o sistema lá no final está chegando alguém na ponta. qualquer Record mesmo. A Record ela apresenta o filme Jesus. Mas ela apresenta filmes a altas horas da noite, que é filmes sexuais na Record. Certo, certo. Filmes sexuais na Record, existem filmes de vampiros, dessas coisas que não tem aqui. Até acrescenta cenas por fora que, se você não tiver cuidado, né? Não tem nada a ver, eles acrescentam. Então, irmãos, e aí a grande pergunta, né? O crente pode ou não pode assinar, assistir, participar? Irmãos, acha que pode, né? Sai do mundo, né? Irmãos, veja, pode, irmãos, pode. Por exemplo, lembra que estava aí uma época, vamos boicotar, né, a Netflix, né, por causa do filme, não foi? Porta dos Fundos, vamos então boicotar a Netflix, ninguém assiste, né? Ninguém assina mais, corta o contrato, não é? Eu particularmente não sou assinante da Netflix, mas se eu fosse, eu não deixaria de assinar por causa disso. Por que não? Veja, irmãos, é importante a gente entender que você está pagando pelo serviço. Por exemplo, quando você paga para assistir um filme Prova de Fogo no cinema, você está pagando por aquele serviço que você está assistindo. Você pagou por aquele serviço. O que eles vão fazer com o dinheiro que você arrecadou, aí é uma coisa dele. É um problema dele. E eu poderia dar vários exemplos disso. Por exemplo, irmãos, né? Quando você vai ao médico, você paga uma consulta. Você Você pergunta para o médico: olha, o dinheiro que eu estou te pagando, tu vai usar para quê? Vai perguntar? Não. Você pode estar pagando ali, quando terminar a consulta, ele pode ir para um prostíbulo. Mas você está pagando o serviço que ele vai fazer, aí já é uma coisa particular dele. Por exemplo, aí você sabe que o camarada da padaria lá, né, ou você não sabe nem para que ele vai usar. Você vai comprar o pão lá. Você sabe o que é que ele faz, o que é que ele está pagando o serviço, que é o pão. O que ele vai fazer com o seu dinheiro não importa. Por exemplo, a gente aluga um prédio, uma pessoa não é evangélica. Aí os irmãos dão o dízimo, a gente paga o valor do prédio, e se o camarada não é evangélico, vai fazer uma farra lá na praia, não sei aonde, com prostituição, E aí? Eu estou pagando pelo serviço, que é o prédio. Eu não estou alimentando a criminalidade dele, a vida promíscua dele, não. Os irmãos estão me entendendo?
O prédio é dele. Eu pago pelo serviço. Não, então, quando eu assino a Netflix, ainda que alguém produza lá filmes imorais, como Porta dos Fundos, por exemplo, eu não estou pagando aquilo ali, estou pagando pelo serviço que a Netflix me assiste, né? Eu estou pagando por aquele serviço, certo? O que ele vai fazer, produzindo outras coisas ou não, é com ele. Sim, eu estou pagando o serviço que eu uso, certo? O serviço que eu uso. Os irmãos entenderam isso aqui? Os irmãos compreenderam? Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Então, quando você paga, por exemplo, um advogado, né, na mesma situação, você paga o serviço do advogado. Você não pergunta para ele, você vai fazer o que com o meu dinheiro, hein? O dinheiro que eu vou te pagar? Não. Cabe a nós escolher o que a gente vai participar, o que a gente vai usar, o que a gente vai comer. Cabe a nós. Sim, a nós cabemos a escolha, entendeu? Mas ele é a parte, não é? A gente não indaga a vida íntima do advogado porque está pagando o serviço dele. Amém? Os irmãos... Vou disciplinar essas duas irmãs juntas. Ela fica empolgada com o tema, né? Então, irmãos, para a gente fechar, né, para a gente concluir, então veja que nós pagamos, né, pelo serviço, certo? E não alimentando ou patrocinamos, não é, a rede, né, de coisas erradas que são feitas, certo? Irmãos, a Bíblia também vai nos ensinar, né, de diversas formas, né, que não é o proibir das coisas que nos leva então a uma santificação. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, Paulo vai orientar os irmãos que ele deve então saber o que é lícito e o que é ilícito para ele. Ele vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o cristão ele tem que ter esse bom senso, né? O livre-arbítrio de você então dizer, né, e ver aquilo que convém e que não convém. Qual é o nosso problema hoje, irmãos? É que a gente vive uma geração que não conhece Deus, não conhece a Bíblia. Aí, meu irmão, tudo que ele faz entendeu? Não conhece. Para ele tudo é lícito, porque ele não conhece, né? Ou seja, todas as coisas são lícitas, mas não convém, né? Ou seja, são lícitas, posso fazer, mas será que me convém fazer? Para alguns convém exatamente por causa da sua inclinação ao mal. Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos, a gente aprende duas coisas, né, nesse estudo. Primeiro, que a gente não pode aceitar tudo sem questionar. Você não pode pegar e abraçar tudo sem qualquer questionamento. E também a gente aprende, né, que a gente não deve rejeitar tudo sem antes se questionar. Não posso rejeitar tudo por causa de um erro, de uma falha. Não, você precisa examinar e ver aquilo que é útil e aquilo que não é útil. Amém, meus irmãos? Infelizmente, irmãos, a gente vê alguns pregadores, né, que são autênticos, dizendo assim: crente não vai para o cinema porque o cinema é do inferno, né? Mas se você olhar historicamente, a gente vê muitas pessoas, como a gente já falou em outras doutrinas, né, se engasgando com um mosquito, engolindo um camelo. O que tem de pessoas que condenam assistir um filme no cinema, não é? Mas que foram apanhados em outros pecados gravíssimos, não é? Gravíssimos, apanhados em pecados gravíssimos que faz vergonha até mencionar, não é?